E aí, pessoal? Vocês já pararam para pensar que às vezes a solução para os nossos maiores problemas está bem na nossa frente, mas a gente não consegue enxergar? A história que vou contar hoje vai fazer vocês repensarem sobre valorizar as pessoas ao nosso redor. É sobre um dos homens mais ricos do Brasil, que gastou milhões contratando os melhores especialistas do país. Mas quem salvou tudo foi alguém que ele mal notava que existia. Se vocês gostam de histórias reais inspiradoras como essa, não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum episódio. E pode deixar nos comentários. O que vocês acham? Já passaram por uma situação onde a pessoa mais improvável foi quem resolveu tudo? Bora para a história. Capítulo 1. Um império ameaçador a chuva de verão. Batia forte nos vidros blindados do 30º andar do edifício comercial mais moderno de São Paulo. Ricardo Tavares, 52 anos, observava a cidade através da janela de seu escritório. Mas seus pensamentos estavam a milhares de quilômetros dali, nas vastas plantações de soja do Mato Grosso, que haviam feito dele um dos homens mais ricos do Brasil. Senhor Tavares, a voz suave de sua secretária, Marina, o trouxe de volta à realidade. Os senhores da consultoria Mackenzie chegaram. Ricardo ajeitou a gravata italiana e respirou fundo. Aos 52 anos, havia construído um império do agronegócio, que se estendia por 3 estados brasileiros. Suas fazendas produziam soja, milho e algodão que alimentavam não apenas o Brasil, mas também a China, União Europeia e Estados Unidos. No último ano, sua empresa havia faturado mais de 2 bilhões de reais. Mas agora, pela primeira vez em 20 anos de negócios, Ricardo enfrentava uma crise que poderia destruir tudo. Pode mandar eles entrarem, Marina. 3 homens de terno entraram no escritório. O líder, Dr. Fernando Almeida, PhD em Economia pela USP, especialista em comércio internacional, cumprimentou Ricardo com um aperto de mão firme. Senhor Tavares, estudamos profundamente sua situação. O bloqueio comercial que a União Europeia impôs aos seus produtos por questões ambientais é realmente grave. Ricardo acenou para que se sentassem na mesa de reuniões de Mogno. Dr. Fernando, preciso de soluções, não de confirmações do que já sei. Tenho 40 mil funcionários e suas famílias dependendo de mim. Sem falar nos pequenos produtores que vendem exclusivamente para nós, compreendo perfeitamente. Dr. Fernando abriu sua apresentação no tablet. A questão é complexa. E esta, exigindo certificações ambientais que vão além dos padrões brasileiros atuais. Eles querem garantias de que suas plantações não contribuem para o desmatamento da Amazônia. Mas minhas fazendas ficam a mais de 1.000 quilômetros da Amazônia. Ricardo bateu o punho na mesa. Sabemos disso, senhor. Mas a pressão dos ambientalistas europeus fez com que eles endurecem as regras para todo o agronegócio brasileiro. É uma medida política, não técnica. Ricardo se levantou e voltou para a janela. Lá embaixo, o trânsito paulistano seguia seu ritmo caótico sob a chuva. Quanto vocês orçaram para resolver isso? 15 milhões de reais para uma campanha completa de relações públicas internacionais, mais as certificações necessárias. Precisaremos contratar mais 9 especialistas. Advogados internacionais, consultores ambientais, especialistas em sustentabilidade. 15 milhões. Ricardo murmurou. Era muito dinheiro, mas ele já havia perdido 200 milhões com o bloqueio. Europe, FACAM. Enquanto os consultores saíam, Ricardo permaneceu na janela. A chuva havia parado, mas as nuvens escuras ainda cobriam a cidade. Ele pensou em seu pai, que havia começado como um pequeno produtor rural no interior de São Paulo. O que você faria, pai? Sussurrou para si mesmo. Com licença, senhor Tavares. Ricardo se virou. Na porta estava João Silva 45 anos, seu segurança pessoal, há 8 anos. João era um homem simples, nascido em Presidente Prudente, interior de São Paulo. Havia servido no exército por 10 anos antes de trabalhar como segurança. Sempre educado, sempre pontual, sempre invisível. O que foi, João? Desculpe incomodar, senhor, mas não pude deixar de ouvir sobre o problema com a Europa. Meu cunhado trabalha numa empresa de logística que atende pequenos produtores orgânicos. Talvez, João, Ricardo interrompeu, sem má intenção, mas claramente preocupado com assuntos mais importantes. Agradeço a preocupação, mas isso é muito complexo. Estou contratando os melhores especialistas do país. Claro, senhor. João recuou, mas antes de sair, adicionou. Se precisar de alguma coisa, estarei aqui. Quando João saiu, Ricardo nem notou. Sua mente já estava nos próximos passos. Pegou o telefone e ligou para Marina. Marina, agende reuniões com todos os especialistas que a Mackenzie indicou. Quero resolver isso o mais rápido possível. Nos dias seguintes, o escritório de Ricardo virou um desfile de PhDs, consultores internacionais e especialistas. Dr. Carlos Mendonça,
advogado especialista em direito internacional. Chegou num BMW preto e cobrou R$ 500 mil apenas pela consulta inicial. Sênior Tavares. Vamos precisar entrar com ações no Tribunal de Justiça Europeu. É um processo longo, mas temos chances. Em seguida, foi a vez de doutora Letícia Ramos, consultora em sustentabilidade formada em Harvard. Precisamos reestruturar completamente seus processos produtivos. Vamos gastar cerca de 50 milhões, mas conseguiremos as certificações. Depois veio o Dr. Roberto Figueiredo, especialista em relações públicas internacionais, uma campanha nas principais capitais europeias. Vamos contratar influenciadores, fazer lobbying no Parlamento Europeu. E assim foram chegando, um a um, os 10 melhores especialistas que o dinheiro brasileiro poderia comprar, cada um com uma solução diferente, cada um cobrando milhões. Enquanto isso, João Silva continuava fazendo seu trabalho silenciosamente. Chegava sempre às 6 horas da manhã, revisava toda a segurança do prédio, acompanhava Ricardo em suas reuniões externas e voltava para casa às 18 horas para jantar com a esposa, Maria, e os 2 filhos, Pedro e Ana. Maria era professora da rede pública e sempre perguntava sobre o trabalho do marido. Como está o seu chefe, João? Ele parece preocupado ultimamente. Tá com problemas no trabalho. Amor, coisa de exportação, muito complicado. Você sempre fala que ele é um bom patrão. É sim. Justo, respeitoso. Já me ajudou quando o Pedro precisou daquela cirurgia. João não comentava com a família, mas estava genuinamente preocupado com Ricardo. Via como ele chegava cada vez mais cedo e saía mais tarde. Como estava emagrecendo, como a pressão estava afetando sua saúde. Era uma sexta-feira à noite, quando Ricardo finalmente explodiu. Estava sozinho no escritório, cercado de relatórios dos consultores. Cada um apontava para uma direção diferente. Os custos já haviam ultrapassado os 20 milhões e não havia uma solução clara à vista. Isso é loucura! Gritou para as paredes vazias. João, que sempre ficava até Ricardo ir embora, apareceu na porta. Tá tudo bem, senhor. Ricardo olhou para ele como se o visse pela primeira vez em anos. Não, João. Nada está bem. Tô gastando uma fortuna com os supostos melhores especialistas do país, e cada um me dá uma solução diferente que custa mais milhões. João hesitou, mas entrou no escritório. Posso fazer uma pergunta? Senhor, claro. O problema é que a Europa não quer comprar porque acha que o senhor desmata a floresta? Exato, eles acham que todo produtor brasileiro é um vilão ambiental. João ficou pensativo. E se a gente mostrasse que não é verdade, de um jeito simples? Ricardo estava exausto demais para dispensar a conversa. Como assim? Bem, João se aproximou, falando devagar, como quem não quer incomodar. Meu cunhado, o Paulo, ele trabalha com pequenos produtores orgânicos. Eles vendem para a Europa há anos sem problema nenhum. Sabe por quê? Por quê? Porque eles levam os compradores para conhecer as fazendas pessoalmente. Filmam tudo, mostram como produzem, apresentam os funcionários, as famílias. Os europeus veem que são pessoas honestas, trabalhando direito. Ricardo franziu a testa. Continue. João estava visivelmente nervoso, mas continuou. O senhor tem as fazendas mais modernas do Brasil, não é? Sistema de irrigação por satélite, tecnologia de ponta, preservação ambiental de verdade. Por que não mostrar isso? Não só em papéis. Os consultores já sugeriram campanhas publicitárias. Não, senhor, não publicidade. Verdade. Trazer os próprios europeus que decidem sobre as importações para visitar suas fazendas. Mostrar a realidade. Ricardo parou. Era uma ideia. Simples. Simples demais. João, isso já foi considerado pelos especialistas. Eles disseram que não funciona em escala industrial. Mas funciona, senhor. O Paulo me mostrou. Tem um grupo de fazendeiros pequenos do interior que exporta direto para cooperativas europeias. Eles fazem exatamente isso. Ricardo estava cansado, mas algo na sinceridade de João o fez prestar atenção. Você conhece esses produtores? Conheço. Oh, Paulo, pode apresentar. São pessoas simples, mas conseguiram ganhar a confiança dos europeus. Por um momento, o escritório ficou em silêncio. Lá fora, São Paulo brilhava com suas luzes noturnas. Ricardo olhou para João. Realmente olhou. E viu algo que havia perdido de vista nos últimos meses. Simplicidade e honestidade. João, você estaria disposto a me apresentar seu cunhado? O rosto de João se iluminou. Claro, senhor, quando quiser! E foi assim que na sexta-feira à noite, em um escritório no coração de São Paulo, o milionário do agronegócio começou a considerar uma solução que nenhum dos seus caros consultores havia sugerido. A verdade simples e pura. Capítulo 2. A descoberta inesperada. No sábado seguinte, algo inédito aconteceu na rotina de Ricardo Tavares.
Ele pegou a estrada para o interior de São Paulo não em seu jato particular, mas no banco do passageiro da picape Ford de João Silva. Tem certeza que não quer levar seu carro, senhor? João havia perguntado, claramente nervoso com a situação. Não, João. Se vamos conhecer pessoas simples, vamos fazer isso do jeito simples. A viagem de 3 horas, até Presidente Prudente, foi reveladora. Ricardo, que normalmente viajava isolado em aviões ou carros blindados, viu o Brasil pela janela da picape. Pequenas cidades, plantações familiares, postos de gasolina, onde João parava para cumprimentar conhecidos que o tratavam. Como? João, posso perguntar uma coisa? Disse Ricardo quando passavam por uma cidadezinha, cujo nome ele nem registrou. Claro, senhor. Por que você nunca falou sobre seu cunhado antes? Sobre essa história dos pequenos produtores? João dirigiu em silêncio, por alguns minutos antes de responder. Sinceramente, senhor, porque achei que o senhor não estaria interessado. O senhor lida com milhões. O Paulo com centenas de sacas. São mundos diferentes. Mas agora você decidiu falar. É que... João hesitou. Vi como o senhor estava, sofrendo. Minha esposa sempre diz que quando alguém está com problema, a gente tem que ajudar, independente de posição social. Além disso, tenho muito respeito pelo senhor. Em 8 anos, nunca me tratou mal. Ricardo ficou pensativo. Quando foi a última vez que alguém havia se preocupado com ele como pessoa, não como fonte de dinheiro ou oportunidades? De Paulo Henrique Silva ficava a 30 quilômetros de Presidente Prudente. Eram 50 hectares de produção orgânica de soja, milho e hortaliças. Quando chegaram, Paulo estava no galpão organizando a colheita com 3 funcionários. João, que surpresa! Paulo abraçou o cunhado efusivamente. Depois olhou curioso para Ricardo. Paulo, este é meu chefe, Ricardo Tavares. Lembra que te falei sobre os problemas dele com a exportação? Paulo enxugou a mão suja de terra na calça antes de cumprimentar Ricardo. Muito prazer, senhor Tavares. João sempre fala bem do senhor. Prazer é meu, Paulo. Vim conhecer como vocês conseguem exportar para a Europa. Paulo sorriu. É simples. Vem, vou mostrar. Os próximos 2 horas foram uma revelação para Ricardo. Paulo mostrou cada processo de produção. O sistema de compostagem natural, a rotação de culturas, o controle biológico de pragas, o sistema de captação de água da chuva. Vê aquela área ali? Paulo apontou para uma mata ciliar preservada. É nossa reserva legal. Mas não preservamos só porque a lei manda. É porque sabemos que ela protege nosso lençol freático. E os europeus confiam em vocês como? Eles vêm aqui, todo ano. Olha, Paulo pegou o celular e mostrou fotos e vídeos. Este aqui é o Hans, da cooperativa de Munique. VOM, Marco, dormiu aqui em casa, comeu a comida da minha esposa, brincou com meus filhos, levou tudo filmado. Ricardo assistiu aos vídeos no celular arranhado de Paulo. Eram imagens simples. Hans, o alemão de uns 50 anos, conversando com Paulo no meio da plantação, provando tomates direto do pé, abraçando as crianças da propriedade. E como vocês se comunicam? Ele fala português? Não. Paulo riu. Ele fala inglês básico. Eu também. Mas sabe o que mais funciona? Transparência. Ele vê que não temos nada a esconder. E quanto vocês gastam com essa estratégia? Paulo coçou a cabeça. Gastamos, a gente recebe eles em casa. Minha esposa cozinha. Mostro a propriedade. Custa o quê? Uma galinha caipira, arroz, feijão. Joe, que havia ficado silencioso, viu a expressão de Ricardo mudando. Senhor Tavares, e o que o senhor acha? Ricardo estava olhando a propriedade de Paulo com olhos diferentes. Era pequena sim, mas havia algo ali que suas megafazendas haviam perdido. A autenticidade. Paulo, posso fazer uma pergunta meio estranha? Claro. Foca, acha que essa abordagem funcionaria em uma escala maior? Com fazendas de milhares de hectares. Paulo pensou seriamente antes de responder. Olha, senhor Tavares, acho que o tamanho não importa tanto quanto a honestidade. Se o senhor tem uma operação limpa, por que não mostrar? O problema é que as empresas grandes sempre querem mostrar números e certificados. Os europeus já viram muito papel bonito que não corresponde à realidade. Continue. Els Querum. Vê gente de verdade, fazendo as coisas direito de verdade. Querem conhecer quem produz o alimento que vai para a mesa deles. Ricardo ficou em silêncio por longos minutos, olhando a plantação de Paulo balançar com o vento da tarde. João e Paulo respeitaram seu silêncio. Finalmente Ricardo falou. Paulo, você conhece outros produtores que fazem isso? Temos uma associação com os 50 produtores orgânicos da região. Todos exportam para a Europa, usando o mesmo método. 50 produtores. Ricardo murmurou. Individualmente somos pequenos, mas juntos movimentamos uns 20 milhões por ano. 20 milhões. Era uma fração do que Ricardo movimentava, mas estava funcionando. Na volta para São Paulo,
Ricardo estava mergulhado em pensamentos. A simplicidade da solução o incomodava. Havia gastado milhões com consultores que sugeriam campanhas publicitárias complexas, lobbying político, reestruturação total de processos. E aqui estava uma solução que custava uma galinha caipira, arroz e feijão. João, posso te pedir uma coisa? Claro, senhor. Segunda-feira, quero que você organize uma reunião com todos os consultores que contratei. Vou apresentar uma nova abordagem. Uma nova abordagem? Vamos convidar os principais importadores europeus para visitarem nossas fazendas. Não para uma apresentação corporativa, para uma visita real, como seu cunhado faz. João quase perdeu o controle da picape. Sério, senhor, sério, mas vou precisar da sua ajuda. Minha ajuda? Senhor, eu sou apenas um. João, Ricardo, o interrompeu. Você não é apenas nada. Você me trouxe uma solução que 10 especialistas caríssimos não conseguiram encontrar. O resto da viagem transcorreu em silêncio, mas era um silêncio diferente. João dirigia com um sorriso discreto no rosto, e Ricardo olhava a paisagem com novos olhos. Quando chegaram a São Paulo já era noite. Antes de descer do carro, Ricardo se virou para João. João, uma última pergunta. Por que você acha que isso vai funcionar? João desligou o motor e ficou pensativo. Sabe, senhor, trabalhei 8 anos ao seu lado. Vi como o senhor trata os funcionários, como se preocupa com as famílias que dependem da empresa, como investe em tecnologia para não agredir o meio ambiente. O senhor é um homem honesto, fazendo um trabalho honesto. O problema é que os europeus não sabem disso. Eles só veem números numa planilha. E você acha que, mostrando a realidade, vão ver o que eu vejo todo dia. Um empresário sério, que gera empregos, que cuida da terra, que alimenta o mundo. Acho que às vezes a gente complica as coisas quando a resposta está na nossa frente. Ricardo estendeu a mão para João. Obrigado, João, por tudo. Imagina, senhor. É meu trabalho. Não, Ricardo disse, apertando a mão do segurança. Seu trabalho é cuidar da minha segurança. Isso que você fez hoje foi muito além. Na segunda-feira, Dr. Fernando Almeida e sua equipe de consultores chegaram ao escritório de Ricardo esperando discutir os próximos passos das campanhas milionárias. Em vez disso, encontraram Ricardo com uma proposta completamente diferente. Senhores, quero cancelar todas as campanhas publicitárias e ações judiciais. Dr. Fernando quase engasgou com o café. Senhor Tavares, com todo respeito. Isso seria, Arrowgrave. Já investimos muito dinheiro em algo que não está funcionando. Ricardo o interrompeu. Quero tentar uma abordagem diferente. Que abordagem? Vamos convidar os principais importadores europeus para visitarem nossas fazendas pessoalmente. Doutora Letícia franziu a testa. Senhor Tavares, já sugerimos eventos corporativos, apresentações. Não estou falando de eventos corporativos. Estou falando de visitas reais. Eles vão ver como trabalhamos, conhecer nossos funcionários, entender nossa operação por dentro. Dr. Roberto, o especialista em relações públicas, balançou a cabeça. Senhor, isso é muito arriscado. Não podemos controlar todas as variáveis numa visita dessas. E se algo dar errado? E se algo dar certo? Ricardo rebateu. O silêncio no escritório era tenso. Finalmente, Dr. Fernando falou. Senhor Tavares, essa abordagem é muito rudimentar para operações do seu porte. Funciona para pequenos produtores, mas empresas do tamanho da sua precisam de estratégias mais sofisticadas. Ricardo olhou pela janela. Lá embaixo a vida paulistana seguia seu ritmo acelerado, pessoas indo e vindo, cada uma com seus problemas e soluções. Doutores, agradeço todo o trabalho até aqui, mas vou seguir por outro caminho. Dr. Fernando se levantou, visivelmente irritado. Senhor Tavares, isso é um erro que custará muito caro à sua empresa. Depois que os consultores saíram, Ricardo chamou João. João, vamos precisar organizar a maior visita da história do agronegócio brasileiro. Como assim, senhor? Vamos trazer os principais importadores da Europa para conhecerem nossas fazendas. Você toparia me ajudar a coordenar isso? João engoliu seco. Senhor, eu não entendo nada de negócios internacionais, mas entende de pessoas. E é disso que precisamos. E assim começou uma das parcerias mais improváveis do mundo corporativo brasileiro. Um milionário do agronegócio e seu segurança, trabalhando juntos para salvar o império. Capítulo 3. O Plano, S&MPL, e S. Primeira reunião de planejamento aconteceu numa quarta-feira à tarde, no escritório de Ricardo. Presente estavam apenas ele, João e Marina, a secretária que há 15 anos organizava desde viagens internacionais até aniversários dos netos de Ricardo. Marina, preciso que você faça contato com os principais importadores europeus, disse Ricardo.
não através de intermediários ou consultorias. Directman? Marina, uma mulher de 48 anos com experiência em lidar com personalidades difíceis, não demonstrou surpresa. Que tipo de contato, senhor? Convite pessoal para visitarem nossas operações no Mato Grosso. Um evento corporativo. Não. Ricardo olhou para João, que assentiu encorajadoramente. Um convite para conhecerem como realmente trabalhamos. Vão ficar hospedados na propriedade, comer a comida que produzimos, conversar com nossos funcionários. Marina fez algumas anotações. Quantas pessoas estamos falando? Uns 10, 15 representantes dos maiores importadores. França, Alemanha, Holanda, Bélgica. João, que até então havia ficado quieto, se manifestou. Senhor, posso sugerir uma coisa, claro. E se começássemos menor, talvez 3, 4 pessoas primeiro? Meu cunhado sempre diz que é melhor impressionar bem um pequeno grupo do que decepcionar um grupo grande. Ricardo considerou a sugestão. Era sensata. Tem razão. Marina, vamos focar nos 4 maiores importadores. Primeiro, Marina começou a listar nomes que conhecia de anos de correspondência comercial. Klaus Weber, da cooperativa alemã Bayern Sport. Marie Dubois, do consórcio francês Agri-Europe. Hans Müller, da empresa holandesa Eurograin. Marina? Ricardo a interrompeu. Quando você entrar em contato com eles, não mencione campanhas publicitárias ou estratégias de marketing. Diga apenas que queremos mostrar nossa operação para quem realmente importa nossos produtos. E se eles perguntarem sobre custos, hospedagem, diga que é por nossa conta. Tudo. Marina fez mais anotações. Quando seria ideal? João se intrometeu. Novamente. Senhor, que tal perguntarmos para eles quando é melhor? Mostra que respeitamos o tempo deles. Ricardo sorriu. João estava começando a entender a dinâmica. Exato. Deixe eles escolherem as datas. Os primeiros contatos foram surpreendentemente positivos. Klaus Weber, da Alemanha, respondeu em 48 horas manifestando interesse. Marie Dubois, da França, foi ainda mais direta. Há anos queremos conhecer operações brasileiras pessoalmente, mas sempre nos oferecem apresentações corporativas. Uma visita real seria muito bem-vinda. Em 2 semanas, 4 dos principais importadores europeus haviam confirmado presença para uma visita de 3 dias à principal fazenda de Ricardo no Mato Grosso. João, agora vem a parte mais importante, disse Ricardo na reunião de preparação. Como vamos organizar isso? Bem, senhor, baseado no que vi com meu cunhado. O principal é transparência total. Eles vão ver tudo como plantemos, como colhemos, como armazenamos, como tratamos os funcionários. E onde vão ficar? João hesitou. O senhor tem aquela casa na propriedade. A casa sede? João, são europeus acostumados com hotéis 5 estrelas. Senhor, com todo respeito, se eles quisessem hotel 5 estrelas, não viriam até o Mato Grosso, vieram para ver a realidade brasileira. Marina, que havia acompanhado a conversa, concordou. João tem razão. A casa sede é confortável, tem ar-condicionado, internet, e é genuinamente brasileira. Ricardo estava saindo da zona de conforto rapidamente. E as refeições? A dona Isabel cozinha muito bem, disse João, referindo-se à cozinheira da propriedade. Comida brasileira de verdade. Arroz, feijão, carne, farofa, vinagrete. João, eles são europeus. Exato, senhor. Eles comem comida europeia todo dia. Que tal experimentarem comida brasileira de verdade? Feita com ingredientes que nós mesmos produzimos? A ideia era tão simples que assustava Ricardo. Nada de buffet internacional, nada de chefes contratados, apenas a realidade de uma fazenda brasileira. Uma semana antes da visita, Ricardo e João viajaram para a fazenda em Sorriso, Mato Grosso, para os preparativos finais. A propriedade tinha 15.000 hectares do soja, milho e algodão, além de um complexo industrial para beneficiamento. Senhor Ricardo, Antônio, o gerente da fazenda há 12 anos, cumprimentou o patrão efusivamente. Soube que vão vir uns gringos visitar. Isso mesmo, Antônio. Europeus que compram nossa produção. Quero que vejam como trabalhamos. Antônio, um homem de 55 anos que havia começado como trabalhador rural e subido na hierarquia pela competência, ficou pensativo. E o que eles querem ver? João respondeu. Tudo, seu Antônio. Como vocês plantam, como cuidam da terra, como tratam os funcionários. Isso a gente pode mostrar com orgulho. Antônio sorriu. Aqui, todo mundo trabalha com carteira assinada, tem plano de saúde, os filhos estudam. Nos 2 dias seguintes, Ricardo viu sua propriedade com olhos completamente novos. Por João e Antônio, percorreu cada setor. O laboratório de análise de solo, o sistema de irrigação computadorizado, as áreas de preservação ambiental, as moradias dos funcionários. Seu Antônio perguntou Ricardo, os funcionários, sabem que vão vir visitantes? Sabem.
e estão orgulhosos. Fazem um trabalho honesto. Tenho o que mostrar. E se os europeus quiserem conversar com eles, vão conversar. Tem gente aqui que trabalha há 20 anos. Conhece cada palmo de terra. João observava Ricardo absorver tudo aquilo. Estava vendo o patrão redescobrir sua própria empresa. Senhor, disse João quando estavam voltando para casa, cedo ao final do dia. O senhor estava certo em confiar nos especialistas para muita coisa. Mas às vezes, a melhor estratégia é não ter estratégia. É só ser verdadeiro. Ricardo parou e olhou para o horizonte. O sol estava se pondo sobre milhares de hectares de soja prontos para a colheita. João, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que você faz isso? Por que está me ajudando tanto? Não é sua obrigação. João ficou um tempo em silêncio, olhando também para a plantação. Sabe, senhor, eu cresci no interior. Meu pai era pequeno produtor, quebrou quando eu tinha 15 anos, teve que vender tudo. Sempre admirei quem conseguiu crescer na agricultura mantendo os valores certos. Valores certos? Cuidar da terra, cuidar das pessoas que trabalham com você, produzir alimento de qualidade. O senhor faz isso. Só que perdeu um pouco a conexão com a essência do negócio. E você acha que essa visita vai me ajudar a reconectar? Acho que vai ajudar os europeus a verem o que eu vejo. Um empresário sério que alimenta o mundo de forma responsável. Na véspera da chegada dos europeus, Ricardo estava nervoso, como nunca esteve antes de uma reunião de negócios. Não havia apresentação PowerPoint. Não havia consultores, não havia script. Apenas a realidade da fazenda e a esperança de que fosse suficiente. João, e se isso for um desastre? João estava ajudando Dona Isabel na cozinha a preparar o jantar de boas-vindas. Senhor, o desastre seria continuar gastando milhões em estratégias que não funcionam. O pior que pode acontecer aqui é eles não gostarem da nossa comida. E, se não gostarem, do que virem, então pelo menos vão saber a verdade. E se eles rejeitarem a verdade, talvez não sejam os parceiros certos para nós. A simplicidade da lógica de João tranquilizou Ricardo. Havia algo libertador em apostar na transparência total. João, independente do que acontecer amanhã, quero que saiba que isso aqui mudou minha perspectiva sobre muita coisa. Que bom, senhor. Às vezes a gente precisa voltar ao básico para lembrar por que começou. E assim, na noite anterior ao que poderia ser o dia mais importante para o futuro da empresa, um milionário e seu segurança terminaram os preparativos para a visita mais importante de suas vidas. Sem consultores, sem campanhas publicitárias, sem estratégias complexas, apenas com a convicção de que a verdade bem contada é a melhor de todas as estratégias. Capítulo 4. A verdade que transforma o voo das 6h30 da manhã trouxe de Cuiabá para Sorriso 4 dos mais importantes importadores de grãos da Europa. Klaus Weber, 52 anos, representando a maior cooperativa agrícola da Alemanha. Marie Dubois, 45 anos, do consórcio francês responsável por 30% das importações de soja da França. Hans Müller, 58 anos, da empresa holandesa que abastece toda a região de Amsterdão. E Giovanna Rossi, 41 anos, italiana responsável pelas compras de uma rede de cooperativas que atende o norte da Itália. Ricardo e Jo os esperavam no pequeno aeroporto de Sorriso, numa van Toyota simples, sem nenhum protocolo especial. Senhores, bem-vindos ao Mato Grosso. Ricardo cumprimentou cada um pessoalmente. Espero que tenham feito uma boa viagem. Klaus Weber, que esperava uma recepção mais formal, ficou positivamente surpreso com a simplicidade. Obrigado por nos receberem, Sr. Tavares. Estamos ansiosos para conhecer sua operação. Durante os 40 minutos de viagem até a fazenda, João dirigia enquanto Ricardo conversava naturalmente com os visitantes, apontando detalhes da região, explicando sobre o clima, a geografia, a economia local. Esta região produz mais soja por hectare que qualquer lugar do mundo, explicou Ricardo. Mas mais importante que a quantidade é como produzimos. Marie Dubois observava pela janela as vastas extensões de cultivo. É impressionante a escala. Na França, nossas propriedades são muito menores. É uma diferença cultural importante, concordou Ricardo. Mas independente do tamanho, os princípios são os mesmos. Respeitar a terra e as pessoas. Quando chegaram à propriedade, a primeira parada foi estratégica. A área social onde ficavam as casas dos funcionários, a escola, o posto de saúde e a área de lazer. Vocês empregam muitas famílias? Perguntou Giovanna. 215 famílias, respondeu Antônio, que havia se juntado ao grupo. Eu moro aqui há 12 anos com minha família. Hans Müller, que falava um português básico, perguntou diretamente para Antônio. Você gosta de trabalhar aqui? Gosto muito. Meus filhos estudam na escola da fazenda.
Tenho plano de saúde, 13º, férias, e principalmente, tenho orgulho do que faço. João observava as expressões dos europeus. Estava acontecendo exatamente o que ele havia imaginado. Eles estavam vendo pessoas reais, não estatísticas. A visita continuou pelos campos de produção. Ricardo mostrou o sistema de rotação de culturas, as técnicas de plantio direto que preservam o solo, o sistema de irrigação por gotejamento que economiza água. Vocês usam agrotóxicos? Perguntou Marie, diretamente. Usamos defensivos quando necessário, respondeu Ricardo honestamente, mas seguindo rigorosamente os protocolos internacionais. E estamos investindo pesado em controle biológico. Ele levou o grupo até uma área experimental, onde testavam métodos alternativos de controle de pragas. Esta parcela usa apenas controle. Estamos comparando produtividade, custos e impacto ambiental. Klaus ficou impressionado com o nível de investimento em pesquisa. Vocês fazem isso internamente? Facebook. Temos uma equipe de 5 engenheiros agrônomos, apenas para desenvolvimento sustentável. Giovanna anotava tudo num caderno pequeno. E os resultados? Ainda em teste, mas promissors. Em 3 anos, esperamos reduzir em 40% o uso de defensivos químicos. O que mais impressionava os visitantes era a transparência total. Ricardo mostrava problemas junto com soluções, admitia desafios, explicava processos de melhoria contínua. Na hora do almoço, Dona Isabel havia preparado um banquete tipicamente brasileiro: arroz, feijão tropeiro, carne de sol, farofa, vinagrete, mandioca e queijo artesanal produzido na própria fazenda. Tudo que vocês estão comendo foi produzido aqui, disse Ricardo. O queijo é das nossas vacas, a carne é do nosso gado, os vegetais da nossa horta. Marie provou o queijo e seus olhos brilharam. Isso está delicioso. Vocês comercializam? Não. É só para consumo da propriedade. Dona Isabel aprendeu a fazer com a avó dela. A conversa durante o almoço foi reveladora. Os europeus fizeram perguntas diretas sobre práticas trabalhistas e impacto ambiental. Qualidade dos grãos. Ricardo respondeu tudo, com total honestidade, às vezes pedindo para Antônio ou outros funcionários complementarem as respostas. Posso fazer uma pergunta delicada, disse Klaus. Na Europa, há muita preocupação sobre o desmatamento da Amazônia. Como vocês se posicionam? Ricardo não hesitou. Primeiro, nossa fazenda fica a mais de 1.000 quilômetros da Amazônia. Segundo, somos totalmente contrários ao desmatamento ilegal. Terceiro, preservamos 20% da propriedade como reserva legal, quando a lei exige 15%. Ele chamou João. Você pode levar eles para ver nossa reserva depois do almoço? Claro, senhor. Hans se dirigiu a João. Você trabalha aqui há muito tempo? Trabalho com o senhor Ricardo há 8 anos, em São Paulo, mas conheço a propriedade há 3 anos. E o que você acha da operação? João respondeu com sua honestidade característica. Acho que é um exemplo de como a agricultura pode ser feita direito, cuidando das pessoas, cuidando da terra, produzindo alimento de qualidade. A tarde foi dedicada aos aspectos técnicos: o laboratório de análise de solo, o sistema de armazenamento climatizado, a estação meteorológica computadorizada, o centro de controle que monitora toda a propriedade via satélite. Vocês investem quanto por ano em tecnologia? Perguntou Giovanna. Cerca de 5% do faturamento, respondeu Ricardo. Mas não tecnologia pela tecnologia. Só adotamos o que realmente melhora a produtividade ou reduz o impacto ambiental. A visita às instalações de armazenamento foi particularmente impressionante. Os silos climatizados mantinham os grãos em condições perfeitas, e todo o processo era rastreável, desde o plantio até o embarque. Cada lote tem um código que permite rastrear exatamente onde foi plantado, quando foi colhido, como foi armazenado, explicou Antônio. Marie fez uma observação importante. Isso é mais rastreabilidade do que muitos produtos europeus. É nossa responsabilidade, disse Ricardo. Quem compra nossos produtos tem direito de saber exatamente o que está recebendo. O momento mais marcante da visita aconteceu no final da tarde, quando foram conhecer a reserva ambiental. Era uma área de 3.000 hectares de cerrado preservado, com trilhas, nascentes e uma diversidade incrível de fauna e flora. Vocês mantêm isso por obrigação legal? Perguntou Klaus. Mantemos por convicção, respondeu Ricardo. Essa reserva protege nossas nascentes, mantém o microclima, preserva a biodiversidade. É um investimento no futuro. João, que havia assumido o papel de guia informal, mostrou aos visitantes pegadas de animais, explicou sobre as plantas nativas, apontou ninhos de pássaros. Você entende de ecologia? Perguntou Hans, impressionado com o conhecimento de João. Aprendi, observando. Cresci no interior.
Sempre gostei da natureza. Giovanna estava visivelmente emocionada. Na Itália, lutamos para preservar áreas muito menores que esta. É uma questão de escala, disse Ricardo. Temos a responsabilidade de usar nossa escala para fazer a coisa certa. O jantar foi na varanda da casa sede, sob um céu estrelado que só existe longe das grandes cidades. Dona Isabel havia preparado uma sobremesa especial. Doce de leite artesanal com queijo branco. Posso fazer uma pergunta pessoal? Disse Marie para Ricardo. Por que vocês organizaram essa visita? O que esperam de nós? Ricardo olhou para João, antes de responder. Queríamos que vocês vissem quem realmente produz o alimento que chega às suas mesas. Não somos apenas números numa planilha ou certificados numa pasta. Somos pessoas que trabalham sério, que respeitam a terra, que cuidam das famílias que dependem de nós. E quanto ao bloqueio comercial? Perguntou Klaus diretamente. Se depois de ver tudo isso vocês ainda acharem que não devem comprar nossos produtos, vamos respeitar a decisão, mas pelo menos será uma decisão baseada na realidade, não em preconceitos. Hans foi direto ao ponto. Nós vimos hoje uma operação que supera muitos padrões europeus. Por que isso não é conhecido? Na Europa, João se manifestou. Talvez porque a gente sempre tentou convencer vocês com papéis e apresentações, em vez de mostrar a realidade. João tem razão, concordou Ricardo. Contratamos consultores caríssimos para criar campanhas sofisticadas. Mas a melhor campanha é a verdade. A conversa se estendeu até tarde da noite. Os europeus fizeram dezenas de perguntas sobre sustentabilidade, práticas sociais, planos futuros. Ricardo e sua equipe responderam tudo com transparência total. Posso propor algo? Disse Klaus, quando já passava da meia-noite. Que tal organizarmos visitas como esta para outros importadores europeus? Muita gente precisa ver o que vimos hoje. Focus, topariam ajudar a organizar? Perguntou Ricardo. Claro, disse Marie. Podemos montar um roteiro de visitas técnicas, trazer pequenos grupos, como fizemos hoje. Giovanna complementou. E que tal documentarmos tudo? Fazer um filme sobre a agricultura brasileira responsável? Hans teve uma ideia ainda mais ousada. Podemos criar um selo de qualidade para produtos brasileiros que atendem nossos padrões. Baseado em visitas como esta, Ricardo estava quase sem acreditar no que ouvia. Vocês fariam isso? Faremos, disse Klaus. O que vimos hoje é exatamente o que precisamos na Europa. Produção em escala com responsabilidade social e ambiental. Na manhã seguinte, antes da partida, os europeus fizeram questão de conversar novamente com os funcionários da fazenda. Tiraram centenas de fotos, filmaram depoimentos. Antônio, disse Marie, posso filmar você falando sobre seu trabalho. Aqui, claro, tenho orgulho de falar sobre isso. O depoimento de Antônio foi emocionante. Trabalho na agricultura há 30 anos. Aqui é o lugar onde me sinto mais respeitado e valorizado. Meus filhos têm futuro. Minha família tem dignidade. Isso que produzimos aqui alimenta a gente no mundo inteiro, e fazemos isso com responsabilidade. Quando chegou a hora da despedida, Klaus se dirigiu a Ricardo Senhor Tavares. Em nome de todos nós, muito obrigado por esta experiência. Vamos trabalhar para que outros europeus vejam o que vimos. Obrigado a vocês por terem vindo com mente aberta, respondeu Ricardo. Marie se despediu de João com um abraço. João, obrigada por ter sugerido essa abordagem ao seu chefe. Fez toda a diferença. Foi um prazer. Senhora Marie, volta para São Paulo. Ricardo estava em silêncio, processando tudo o que havia acontecido. João finalmente perguntou. E aí, senhor? Como acha que foi? João, em 30 anos de negócios, nunca tive uma experiência como essa. Senti que realmente entenderam quem somos. E agora? Agora vamos trabalhar. Se eles cumprirem o que prometeram, não apenas resolvemos nosso problema com a Europa, mas criamos um novo modelo de relacionamento comercial. Ricardo ficou pensativo por alguns minutos, olhando as nuvens pela janela do avião. Joe, te perguntar uma coisa? Claro. O que você vai fazer agora? Depois de tudo isso, Joe, vou continuar sendo seu segurança, senhor. Mas sei me permitir. Gostaria de ajudar a organizar outras visitas como essa. João, você não quer mais do que isso? Uma posição maior na empresa? Senhor, acho que posição não se mede pelo cargo, mas pela importância do que a gente faz. Se eu posso ajudar a construir pontes entre o agronegócio brasileiro e o mundo, já estou fazendo algo importante. Ricardo estendeu a mão para João. Parceiros? Parceiros, senhor. Epílogo. 6 meses de IPU. E essa é a primeira remessa de soja certificada pelo novo selo Europa Brasil de Agricultura Responsável. Saiu do Porto de Santos numa manhã ensolarada de março. Eram 50 mil toneladas, destinadas a cooperativas alemãs, francesas, holandesas e italianas. O processo de certificação havia sido criado pelos próprios importadores europeus.
Baseado em visitas técnicas como a que Ricardo havia proporcionado, em 6 meses, 12 produtores brasileiros já haviam recebido o selo, e a fila de interessados tinha mais de 100 nomes. Senhor Tavares, disse Marina, entrando no escritório com uma pilha de contratos. Chegaram mais 3 pedidos de visita. Para a próxima semana, 2 da Espanha e 1 da Suécia. Ricardo sorriu, assinando mais um contrato de exportação. Agende com João. Ele está coordenando todas as visitas agora. João havia sido promovido a coordenador de relações internacionais, mas mantinha suas funções de segurança por escolha própria. Gosto de acompanhar o senhor nas viagens, havia dito quando Ricardo ofereceu um escritório separado. A empresa não apenas havia recuperado seus mercados europeus, mas expandido para novos países. O faturamento havia crescido 40% em 6 meses. E o mais importante, outros produtores brasileiros estavam adotando o mesmo modelo de transparência total. Naquela tarde, Ricardo recebeu uma ligação que mudaria ainda mais sua perspectiva sobre os últimos meses. Alô, senhor Tavares. Aqui é Dr. Fernando Almeida, da consultoria Mackenzie. Ricardo reconheceu a voz do consultor, que havia contratado no início da crise. Oi, Dr. Fernando. Como vai? Bem, obrigado. Ligo para parabenizar Lou pelo soutien da nova estratégia. Está sendo comentada em todo o setor. Obrigado. Na verdade, ligo para fazer uma proposta. Gostaríamos de documentar e sistematizar sua abordagem, transformar em uma metodologia que possamos oferecer para outros clientes. Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos. Dr. Fernando, com todo respeito, acho que não entendeu o ponto principal da história. Como assim? A metodologia não pode ser sistematizada porque ela é baseada em autenticidade. Cada produtor tem sua própria verdade para mostrar. Não é uma estratégia que se aplica universalmente. Mas, senhor Tavares, certamente há elementos replicáveis. Há sim, honestidade, transparência, respeito pelas pessoas. Mas isso não se ensina em curso ou consultoria. Isso se pratica todos os dias. Depois de desligar, Ricardo chamou João. João, o Dr. Fernando, quer transformar nossa experiência em metodologia para vender para outros clientes. João balançou a cabeça. Não é bem assim que funciona, né, senhor? Exatamente. Cada um tem que encontrar sua própria forma de ser autêntico. No final daquela semana, Ricardo decidiu fazer algo que não fazia há anos. Visitou as propriedades dos pequenos produtores da região de Presidente Prudente, incluindo a de Paulo, cunhado de João. Senhor Ricardo, Paulo recebeu o empresário com o mesmo entusiasmo de sempre. Como estão as coisas com os europeus? Muito bem, Paulo. E devo isso em grande parte a você. A mim? Como assim? Se você não tivesse mostrado que a simplicidade funciona, eu teria continuado gastando fortunas com estratégias complicadas. Paulo coçou a cabeça. Sem jeito. Eu só fiz o que sempre faço. Exato. E foi isso que fez a diferença. Ricardo passou a tarde conversando com os pequenos produtores da cooperativa local. Ouviu histórias, conheceu famílias, entendeu desafios que nunca havia considerado. Paulo, posso fazer uma proposta? Claro, e se criássemos uma parceria? Vocês forneceriam produtos orgânicos para um segmento específico dos meus contratos europeus, mantendo a identidade de vocês, seus métodos, sua autenticidade. Os olhos de Paulo brilharam. Sério, sério. Os europeus adoraram conhecer a história de vocês através do João. Querem comprar diretamente de pequenos produtores também. Um ano depois, o modelo Tavares Silva, como a imprensa especializada havia batizado a abordagem de transparência total, estava revolucionando as relações comerciais do agronegócio brasileiro. Mais de 50 produtores já haviam recebido o selo Europa Brasil, representando um aumento de 300% nas exportações certificadas. Importadores de outros continentes começaram a adotar critérios similares. João havia se tornado uma figura conhecida no setor, sendo convidado para palestras e conferências. Sempre começava suas apresentações da mesma forma. Meu nome é João Silva, há 10 anos, eu era apenas um segurança. Hoje, coordeno relações internacionais de uma das maiores empresas do agronegócio brasileiro. Não porque estudei administração ou fiz MBA, mas porque acredito que a verdade simples é mais poderosa que qualquer estratégia complexa. Ricardo, por sua vez, havia se tornado um defensor da agricultura familiar e da integração entre grandes e pequenos produtores. Metade de seus contratos europeus agora incluíam produtos de cooperativas de pequenos agricultores. A última lição numa tarde de dezembro, 2 anos após a primeira visita dos europeus. Ricardo e João estavam na varanda da casa-sede da fazenda, observando a colheita da soja. João, você se arrepende de alguma coisa nessa história toda? João pensou antes de responder. Me arrependo de não ter falado antes sobre meu cunhado.
Podíamos ter resolvido tudo mais cedo. E por que não falou? Porque achei que não era meu lugar, que um segurança não deveria dar palpite em negócios. Ricardo ficou pensativo. Sabe o que aprendi nessa história toda? O quê? Que hierarquia profissional não tem nada a ver com capacidade de ter boas ideias. E que às vezes a pessoa mais próxima da solução é justamente quem a gente menos escuta. É verdade. João, posso te contar um segredo, claro. Aqueles 10 especialistas que contratei no início da crise, eles cobraram no total 35 milhões de reais. E não resolveram nada. Nossa, você sabe quanto custou sua solução? João riu. Uma galinha caipira, arroz e feijão? Exato. Mais as passagens para o interior e a gasolina da sua picape. Os dois ficaram em silêncio, observando as máquinas colheitadeiras trabalharem no Campo Dourado. Senhor Ricardo, posso fazer uma pergunta? Sempre. O senhor acha que nossa história pode inspirar outras pessoas? Espero que sim, João. Espero que inspire as pessoas a valorizarem as ideias simples, a ouvirem quem está do lado delas, a confiarem mais na honestidade do que em estratégias complicadas, e a não desistirem quando os especialistas disserem que não vai dar certo? Principalmente isso. Mensagem EFENA. A história de Ricardo Tavares e João Silva se tornou um caso de estudo em escolas de administração, não pelos números financeiros impressionantes, mas pela lição humana que representa. Eles provaram que em um mundo cada vez mais complexo e tecnológico, as soluções mais eficazes, às vezes são as mais simples, que experiência prática pode superar teoria acadêmica, que transparência constrói mais confiança do que campanhas publicitárias, e que valorizar as pessoas ao nosso redor pode ser a chave para resolver nossos maiores desafios. A empresa de Ricardo hoje é referência mundial em agricultura sustentável. João se tornou um dos mais respeitados especialistas em relações comerciais internacionais do agronegócio. Paulo e sua cooperativa de pequenos produtores exportam para 12 países europeus. Mas, o mais importante, milhares de funcionários, pequenos produtores e suas famílias foram beneficiados por uma mudança de perspectiva que começou quando um milionário, finalmente, escutou seu segurança. Como João sempre diz em suas palestras, às vezes, a pessoa que pode salvar tudo está bem na nossa frente. Só precisamos ter humildade para enxergar e coragem para escutar. E Ricardo sempre complementa: os melhores consultores não são sempre os mais caros. Às vezes são as pessoas que dividem o dia a dia conosco e se importam genuinamente com nosso sucesso. A história continua até hoje. A cada mês, novos produtores adotam o modelo de transparência total. Novos importadores visitam fazendas. Novas parcerias são formadas baseadas em confiança mútua e respeito, porque descobriram que no mundo dos negócios, como na vida, a verdade simples e bem contada é sempre a estratégia mais poderosa. Encerramento com chamada para ação. E aí, pessoal, o que acharam dessa história incrível? Já aconteceu com vocês de ter a solução para um problema bem na frente de vocês, mas não conseguirem enxergar? Ou já foram vocês que sugeriram algo simples que todo mundo achou que não ia dar certo? A história do Ricardo e do João nos ensina que devemos sempre valorizar as pessoas ao nosso redor, e que, às vezes, as melhores ideias vêm de onde menos esperamos. Deixem nos comentários suas próprias histórias de quando a simplicidade venceu a complexidade. E se essa história inspirou vocês de alguma forma, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like e ativar o sininho para não perder nenhuma história como essa. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Palavra final: esta história, baseada no título milionário, chamou 10 especialistas, mas foi o segurança quem salvou o projeto. Ilustra uma verdade universal: as melhores soluções nem sempre vêm dos lugares mais óbvios ou caros. Às vezes, a pessoa que trabalha ao nosso lado todos os dias tem insights que podem revolucionar nossos negócios e nossa vida. A narrativa de 10.000 palavras retrata não apenas uma transformação empresarial, mas uma jornada de crescimento pessoal, onde o empresário aprende a valorizar a sabedoria prática e a autenticidade, acima de estratégias complexas e caras. Mais importante ainda, mostra como a humildade para ouvir e a coragem para confiar em abordagens simples podem levar a resultados extraordinários, beneficiando não apenas os protagonistas, mas milhares de pessoas ao longo da cadeia produtiva.